Psycho Killer, just to say, fa better. Psycho Killer, just no way. Oh, Fala, Chucks e Annabelle! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o serial killer Jeffrey Dahmer. Tenho certeza que vocês já ouviram falar. Vou falar sobre a nova minissérie da Netflix, que lançou dia 21 de setembro. Então, sem mais enrolação, né? Matheus Siqueira tá no ar! So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Então, Chucks e Annabelles, antes da gente começar a falar dessa minissérie do Jeffrey Dahmer, já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, me siga em todas as redes sociais, inclusive aqui embaixo vai estar aparecendo minha rede social, Cantinho da Ellie Coffee House e Blacklist BH, BMW. Vamos lá, estreou dia 21 de setembro aqui na Netflix, no caso na Netflix. Jeffrey Dahmer nasceu em Milwaukee em 19 de maio de 1960. Na série mostra, o primeiro episódio já começa bem tenso, ele saindo do apartamento dele, indo para um bar que ele sempre frequentava. Nesse bar a maioria era homossexual. Ele saía para esse bar para atrair suas vítimas para o apartamento. Essa minissérie tem um tom bastante pesado, foi criada pelo Ryan Murphy, também criador de uma das séries mais aclamadas nos Estados Unidos, que é a American Horror Story. Essa minissérie passa uma sensação muito bizarra. Você começa a conhecer um pouquinho mais das ações do Jeffrey Dahmer e você também começa a ver o que essas vítimas passaram na mão desse serial killer. No primeiro episódio, se você não assistiu ou se você não conhece a história, essa vítima, que é o Tracy Edwards, conseguiu fugir das mãos do Jeffrey Dahmer. E o Jeffrey começou seus assassinatos em 1978, quando ele conhece o Steven Hicks, que estava indo para um concerto de uma banda local que ia acontecer ali. Ele estava no meio da estrada pedindo uma carona. Nas entrevistas do Dahmer, ele diz que na hora que viu o rapaz, ele queria seguir em frente, mas na hora ele se sentiu atraído pela pessoa, ele freou o carro e ofereceu a carona para esse jovem. Mas antes dele ir levar o jovem para o tal show, ele ofereceu para ir para a casa dele, eles tomarem uns drinks e tal. Lá começa o primeiro assassinato do Jeffrey Dahmer. Após o cara recusar a beijar ele, instantaneamente o Jeffrey Dahmer matou ele com peso. O primeiro assassinato de Jeffrey Dahmer. E Jeffrey Dahmer morava em Milwaukee. Depois que seus pais se separaram, ele ficou muito tempo sozinho. E nisso começou a criar várias alucinações para ele. Ele começou a beber mais álcool, então ele se tornou um alcoólatra. E aí misturou ansiedade com depressão e, como se diz, carência de atenção de pessoas. Ele também se descobriu que ele era homossexual. Então nisso ele mudou, começou a morar com a avó dele. E quando ele começou a morar com a avó dele, ele começou a frequentar bares gays e começou a atrair suas vítimas, a drogar suas vítimas. O interesse dele por canibalismo, como o Jeffrey Dahmer é conhecido nos Estados Unidos como o canibal americano, ou então o canibal de Milwaukee, ele começou a ter mais interesse. E isso ele começou a descobrir na infância, quando ele encontrava animais mortos, ele queria abrir os animais mortos, descobrir o que tinha dentro desses animais. E nisso ele começou a desmembrar o corpo humano e ter mais interesse em desmembrar o corpo humano. Essa série te passa uma mensagem muito, mas muito... É o que acontece hoje. Tanto que quando você vai em algum lugar, é muito ruim você aceitar bebida de estranhos.
nessa série mostra como que o Jeffrey Dahmer era frio. E uma das cenas dessa série que me deixa mais assim triste é em ver como ele atraía suas vítimas. E as duas mortes que eu fiquei mais chocado foi a morte do Conerak Sintafoni e do Tony Hughes. O Tony era surdo, ele comunicava com o Jeffrey através de bilhetes e eles começaram a criar um laço. Tony começou a ficar mais próximo do Jeffrey, mas como o Jeffrey percebia que ele tinha outras coisas para fazer, mas o Jeffrey queria que ele ficasse somente com ele. Então ele voltou no apartamento do Jeffrey para buscar suas chaves. Foi a última vez que a família do Tony Hughes viu ele. Na hora que ele entra no apartamento do Jeffrey, o Jeffrey fica com o Tony para sempre ali com ele, assassinando o Tony. E depois disso ele conhece o Conerak Sintafoni, uma vítima de 14 anos. Ele leva ele para o apartamento, oferece $50 para tirar fotos nuas do Conerak. E o Conerak tem um irmão no qual o Jeffrey foi condenado quando tentou drogar ele e abusar sexualmente dele. Foi preso por causa desses acontecimentos. Na série mostra quando ele fala: você conhece meu irmão, você foi condenado porque você chamou meu irmão e tal. Na hora isso me pesou muito. E ele fala: não, eu só quero tirar umas fotos suas e tal. E na hora ele já coloca drogas na bebida do Conerak. E o Conerak fica inconsciente. E ele cria um experimento no Conerak com uma furadeira, que é um experimento zumbi. No caso, o Jeffrey fala na maioria das entrevistas dele sobre esse acontecimento. E o Jeffrey vai num bar buscar bebidas. Na hora que ele saiu, o Conerak, inconsciente ainda, se levanta da cama do Jeffrey e pergunta onde ele está. Ele abre a porta do apartamento 213, onde o Jeffrey morava. Ele sai e nisso duas sobrinhas da Glenda Cleveland, que era vizinha do Jeffrey, percebe o garoto saindo semi-nu fora do apartamento do Jeffrey. E ele senta lá na escada, as sobrinhas da Glenda e a Glenda fica lá com o garoto, e na hora eles chamam a polícia e o Jeffrey volta para o apartamento com as bebidas e ele percebe que a polícia está ali junto com as vizinhas dele. Então ele chega, fala que ele é namorado da vítima e que eles tinham brigado e ele tinha bebido demais e tal. Na hora os policiais falam: e você tem algum documento dele? E o Jeffrey afirma que não, que ele perdeu o documento, mas que eles são amantes sim, e só por causa de bebidas e tal, eles tinham brigado muito. E os policiais aceitam essas desculpas do Jeffrey. E as vizinhas do Jeffrey: não, você não percebe que isso é um garoto, não é um adulto? Não. E os policiais mandam a Glenda calar a boca, que não, que estava tudo sob controle. E na hora, os policiais ajudam o Jeffrey a carregar o garoto para dentro do apartamento novamente. Os policiais perguntam se eles podem entrar. O Jeffrey diz que sim. Os policiais, antes de entrar, perguntam se vão encontrar algo estranho, no caso, coisas de homossexual. E o Jeffrey diz que podem, sem problema algum. Eles entram no apartamento, observam, não fazem uma vistoria muito grossa, vão embora do apartamento, deixando a vítima, Conerak, nas mãos de Jeffrey Dahmer. Após isso acontecer, quando os policiais vão embora, o garoto é morto pelo Jeffrey Dahmer. E Jeffrey Dahmer assassinou 17 jovens, uma em Ohio e as outras 16 vítimas em Milwaukee. E Jeffrey Dahmer assassinou todas, a maioria, dentro do apartamento 213. O nome do apartamento era Oxford. Em 1992, o apartamento foi destruído. Em 1991,
o Jeffrey Dahmer foi preso, pego pelas polícias, e a sua última vítima foi Joseph Bradford, de 25 anos. Esse serial killer, Jeffrey Dahmer, foi muito aterrorizante nos Estados Unidos, principalmente para os moradores do prédio e a Glenda, que sempre suspeitou do Jeffrey, porque sempre reclamava com o síndico do apartamento dos odores fortes que vinham do apartamento do Jeffrey, e o Jeffrey sempre inventava uma desculpa, que era o freezer que tinha estragado com as carnes, com a comida que ele tinha comprado, e às vezes também falava até dos peixes que ele tinha, que os peixes dele tinham morrido, e aquele cheiro forte que vinha do apartamento era o Jeffrey desmembrando o corpo das suas vítimas na cozinha, cozinhando o corpo das suas vítimas na cozinha dele. A Glenda, durante anos e meses, ela escutava as vítimas gritando de agonia do seu apartamento, barulho de motosserra, barulho de furadeira. Isso foi muito cruel para todas as vítimas, e o Jeffrey Dahmer foi preso. Apesar dele ter sido preso e confessado que ele merecia a morte, as vítimas nunca mais puderam viver em paz, porque isso assombrou eles para sempre. Você perder uma pessoa para sempre com a mão de uma pessoa, isso é muito ruim. O Jeffrey Dahmer foi assassinado em 1994 por outro detento dentro da prisão, que é o Christopher Scaver. E essa série só mostra o quanto a justiça é falha, e aonde o apartamento foi destruído, onde o Jeffrey morava, nunca foi criado um memorial para as vítimas. Isso fala na minissérie. E dia 7 de outubro vai estrear um novo documentário conversando com Jeffrey Dahmer. Inclusive tem outros documentários com serial killers, conversando com Ted Bundy e conversando com John Wayne Gacy, que é o palhaço assassino. Recomendo a vocês a assistirem a série, conhecerem mais sobre esses serial killers, principalmente quem estuda psicologia, assistirem essas séries. Você vê o quanto que existem psicóticos vivendo durante o dia conosco. A gente nunca sabe em quem confiar. Por isso tomem muito cuidado das bebidas, onde vocês frequentam, não aceitem bebida de estranhos, e saiam sempre com amigos, nunca saiam sozinhos. Se for sair sozinhos, compre sua própria bebida e não aceite bebida de estranhos. Chuck Zanabeles, esse foi o vídeo de hoje. Esse vídeo eu sei que ficou um pouco sombrio, mas se você gosta de assuntos como serial killers, coisas de terror, então continue assistindo meus vídeos. Não esqueça, compartilhe com amigos, familiares e inimigos também. Até o próximo vídeo.